Você sabe que eu gosto de um violãozinho, né, meu irmão? O salmista certa vez falou assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O profeta Oséias também disse que o povo perece por falta de conhecimento. Quero convidar você a cantar junto comigo e fazer dessa canção uma oração, mais uma oração nesta noite. A tua palavra escondi, que assim seja, Senhor, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agrada. Que assim seja, Deus. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos, os meus dons e talentos são pra te servir. Os meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Que assim seja, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra, peça a Deus, diga para Deus, faça essa aliança guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para eu ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te nos consagramos a ti, Senhor. Os meus dons e talentos são pra te servir. Os meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Declare bem forte. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Deus está neste lugar até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos. Você pode dizer para o seu Deus: os meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és. Deus está neste lugar, diga para Ele. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar. Oh, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. A
até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa tua... Brilha a tua glória em nós, Senhor Jesus. Brilha a tua glória em nós, Senhor Jesus. Amém. Abre sua Bíblia lá em Mateus 8, por favor. Abre ou liga, né? Estamos na era onde a gente também liga a nossa Bíblia. Abre ou liga ela em Mateus 8. Nós vamos ler só 4 versículos. Desculpa aí, pessoal da Contivia, ficar aqui andando, deixando aí os câmeras doidinhos. Amém. Já achou já o texto? Que bom. Vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. O título dessa mensagem é De Volta ao Normal. De volta ao normal. Você já parou para pensar no significado da palavra normal? Já parou para pensar no que significa normal? A gente está tão acostumado com certas palavras e a gente às vezes não se atenta ao significado delas. A palavra normal, uma coisa normal, melhor dizendo, é uma coisa que está no seu devido lugar, ou que está executando o fim para o qual ela foi criada. Uma coisa normal, às vezes a gente fala assim: como é que foi hoje? Foi normal. A gente tem, assim, parece que uma vontade de que todos os dias da gente seja tipo trovão e cavalgada. A gente parece que quer uma emoção na vida da gente que nós não fomos criados para ter. Se você parar para perceber, a gente, quando não tem um dia diferente ou um dia emocionante, nós acabamos ficando ansiosos, nós acabamos ficando com a sensação de que algo não está certo. A gente fala: foi um dia normal. Ao invés de agradecer a Deus porque aquele dia foi normal. E foi maravilhoso, porque aquele dia foi exatamente da maneira como ele tinha que ser. Porque todos os dias são dias que o Senhor faz para a gente. A palavra de Deus diz isso: esse é o dia que o Senhor nos fez, então vamos nos alegrar. Nós precisamos mudar um pouco a maneira como enxergamos certas coisas. Uma coisa normal é uma coisa muito boa. E lá no começo de todas as coisas, quando Deus cria o homem, Deus fez o homem normal. Deus fez o homem para governar sobre a terra, para dominar sobre a criação. Deus fez o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Aí o que acontece? O homem cai. A serpente engana o homem e o homem peca. E por causa do seu pecado, toda a criação se desequilibrou. Não apenas o homem ele sofre consequências do pecado, mas toda a criação sofre consequências do pecado. Por exemplo, hoje nós estamos em um dia de muita chuva. Foi uma tarefa muito árdua para todos nós, ou para quase todos pelo menos, chegar até aqui. E você sabe que antes do homem pecar não tinha chuva? Está lá em Gênesis 2. Não havia chuva. Então, a natureza ela foi alterada, não apenas a essência do homem, o nosso homem interior, mas tudo ao nosso redor foi afetado pelo pecado. Tanto que lá no Apocalipse, o texto vem dizendo que, novamente, o cordeiro e o leão vão voltar a ter uma convivência normal. Houve um desequilíbrio, havia um mundo normal, e hoje o mundo, de fato, ele não é um mundo normal. Mas enquanto ainda estamos nesse mundo, enquanto ainda estamos presos nesse corpo corruptível, o Senhor nos permite, por meio do seu Filho Jesus, a resgatar essa condição de normalidade. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio a esse mundo para fazer de mim e de você pessoas normais,
coisa que o pecado tira de nós, Jesus vem para nos devolver um senso de normalidade. E é o que aconteceu com esse homem aqui. Esse homem, um homem leproso, diz o texto que ele era leproso, e a lepra, na verdade, quando você vê lepra na Bíblia, pode ser inúmeras e diferentes doenças de pele, não especificamente a lepra como conhecemos hoje, a hanseníase. A lepra aqui na Bíblia são diversas doenças de pele. Se você for lá em Levítico 14, você vai ver uma descrição de uma série de possibilidades de doença de pele. Se tiver o furo branco no interior, lepra. Se não tiver, não é lepra, tira do confinamento. Uma série de instruções, mais de 30 versículos. Moisés instruindo ao povo a respeito especificamente de lepra. Várias possibilidades. Mas independente de qual fosse a doença na pele, essas enfermidades, via de regra, na sua grande maioria naquela época, elas levavam pessoas a serem isoladas do convívio social. Pessoas eram proibidas de conviver, de viver uma vida normal por causa de um problema. Algo que era anormal as impedia de ter uma vida socialmente falando normal. Algo que era estranho ao corpo delas fazia com que elas tivessem uma vida anormal. Lá em Levítico 13, no versículo 45 e 46, que a gente vai ver no telão, olha o que diz. Quem sofrer de lepra, rasgará de... Melhor aqui que eu vou enxergar melhor. A minha miopia vai me permitir chegar aqui. Quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Mal esse que eu não sofreria, pelo menos. Cobrirá a boca e gritará, impuro, impuro. Próximo versículo. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Ou seja, a sua vida não pode ser normal, porque além de ficar isolado, você tem que andar igual a um bicho, descabelado, com uma roupa horrível e gritando, impuro, impuro, impuro. Isso é uma coisa normal, gente? Você acha que isso é normal? Alguém acha normal aqui? Diga amém. Ainda bem que ninguém acha normal. Agora, você acha também que Deus nos criou para isso? Deus fez a gente para viver dessa maneira? Deus fez a gente para viver essa vida? Então, obviamente que a resposta é não. Então o que acontece? Muito mais do que a simples purificação do corpo, aquele homem leproso, ele desejava uma vida normal. Não simplesmente uma vida sem lepra, mas uma vida onde lhe fosse restaurada a convivência social, onde lhe fossem restaurados o relacionamento com sua família. Você imagina se esse homem tivesse filhos, ele não podia estar perto dos filhos dele. Como é que tira o filhinho de perto de você, o que acontece? Dá B.O. Fica longe do papai e da mamãe. Você não sente falta, não sente saudade? Ontem, na confraternização ali, que teve após o culto da caminhada de fé, uma irmã nossa que está com a filha dela fazendo um programa de intercâmbio lá nos Estados Unidos. Aí a gente pensa assim, que bênção. A irmãzinha está lá nos Estados Unidos. Aí a irmã chega para mim e fala assim, pastor, a minha filha está morrendo de vontade de voltar para o Brasil. Vai passar o Réveillon em Las Vegas, irmão. Está lá, curtindo do bom e do melhor, aproveitando, conhecendo um novo país, uma nova cultura, aprendendo uma nova língua, mas está sentindo falta do convívio da igreja, está sentindo falta do convívio com os amigos, do convívio com a família, porque o normal dela é esse, e quando nós somos tirados do nosso normal, nós não nos sentimos muito bem, e desejamos, o mais rápido possível, retomar a nossa condição de normalidade. Esse homem, da mesma maneira, ele queria uma vida normal, uma vida onde ele não precisasse ficar longe de ninguém, onde ele não precisasse se vestir igual um bicho e sair pelas ruas gritando, impuro, impuro, para que as pessoas evitassem ele. Jesus, quando ele veio ao mundo, Jesus ele não veio simplesmente para curar, para libertar. Lá em Atos, o escritor vem dizendo assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Mas Jesus não veio simplesmente para fazer o bem, como nós imaginamos, ou para curar oprimidos, ou para libertar cativos, apesar disso ter até sido profetizado pelo profeta Isaías, mas Jesus veio para transformar vidas. A obra central do Evangelho, do Reino de Deus, é de transformação de vidas, é de corações transformados, metanoia, essa palavrinha que a gente está tão acostumado, que significa mudança de mentalidade. Jesus veio mudar e transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar a vida, de transformar as nossas vidas por meio das suas boas notícias.
O objetivo de Jesus e também daquele homem não era simplesmente a cura como um fim em si, mas um meio para que ele de fato pudesse receber transformação. Você que está aqui precisando de uma cura, precisando de uma libertação, querendo se ver livre da ansiedade, querendo se ver livre da depressão, você que está com alguma impossibilidade, você que está sofrendo por antecedência, por alguma questão mal resolvida ou não resolvida na sua vida, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui para transformar a sua mente, muito mais do que fazer aquilo que você deseja ou precisa, Ele veio para transformar a sua mente. Porque o Evangelho não consiste em fazer e atender às nossas necessidades pura e simplesmente. O Evangelho do Reino de Deus consiste em nos conduzir ao propósito de Deus. Como muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: cara, por que você passou por tudo que você passou ao longo desse ano? Eu digo simples, porque Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não olho para a minha vida e simplesmente, olha, o Senhor trouxe de volta a vida do Henrico. O Henrico teve 2 paradas, você que não sabe, acho que a maioria sabe, tive 2 paradas cardíacas, e é maravilhoso o que o Senhor faz. O Senhor me trouxe de volta à vida, aleluia, louvado seja Ele. Mas mais do que trazer-me de volta à vida, a maior obra que Jesus fez em mim, esse ano foi transformar a minha mentalidade, transformar o meu homem interior. E é isso que Deus quer, e é por isso que você está passando pelo que você está passando. Acredite, meu irmão, e entenda, por mais estranho e louco que possa parecer, o que você tem passado, o que você tem vivido, sim, é com a permissão de Deus, e diria que muito mais do que uma simples permissão de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Porque enquanto nós olhamos para isso que sofremos, o Senhor olha para o propósito, o Senhor olha para o final de tudo. Nós estamos limitados no espaço e no tempo, e o Senhor está fora de tudo isso, olhando para tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Olhando para mim e para você, falando assim: bobinho, sabe de nada. Se ele soubesse para onde eu levaria. Mas o porquê que o Senhor não nos revela certas coisas? Ou porquê de algumas coisas que passamos? Simples. Porque é necessário desenvolver confiança. E é isso que esse homem ensina para a gente. E é por isso, aliás, que Jesus orienta esse homem a cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés, se você for ver lá no próprio livro de Levítico, no capítulo 14, e também no capítulo 13, você vai ver uma série de coisas que uma pessoa tinha que fazer para poder, tendo recebido a sua cura, tendo cumprido com alguma questão, levar ao sacerdote. Jesus orienta ele, mas não orienta ele simplesmente para que ele vá lá e obedeça a lei. Quando Jesus dá essa orientação assim: homem, vai lá, agora que ele está curado, vai lá, deixa o sacerdote examinar, e aí você leva a oferta que Moisés exige. Isso vai servir como testemunho. Não pelo simples cumprimento da lei em si, mas para que a sua vida retornasse ao normal. O objetivo de Jesus ao fazer isso era que a vida daquele homem voltasse para a normalidade que o Senhor havia criado. Muito mais do que curar de uma enfermidade, quando aquele homem encontra Jesus, a sua vida por completo é transformada, e aquele homem pode voltar a ter uma vida normal, pode viver o Evangelho plenamente, a graça de Deus. Porque é isso que o poder do Evangelho faz. O objetivo de Jesus não era o simples cumprimento da lei, mas o retorno de uma vida normal, para que ele pudesse evidenciar a todos, dando a liberdade para aquele homem de dizer: agora você pode andar livremente por onde você quiser, inclusive ir até o sacerdote e entregar. Deixa ele te examinar, deixa ele cumprir o procedimento para que você volte, para que ele te libere, para você voltar à sua vida normal. Então você vai e faça isso. Jesus não estava preocupado com o cumprimento de uma lei, de uma norma. Eu venho dizendo com uma certa frequência para muitas pessoas com as quais tenho conversado, a palavra de Deus, este livro aqui, não é um livro de normas, não é um livro de regras. Se você o enxerga assim, você está lendo o livro errado. Este livro é um livro de princípios. Por mais que nele nós tenhamos normas, por mais que contenham leis nesses livros, o objetivo da lei e o objetivo da norma que Deus nos ensina aqui, não é a norma em si. O problema da gente é que nós ficamos e agimos como os fariseus. Jesus, quando combate os fariseus, Jesus chega para os fariseus e diz assim: olha, vocês estão falando aí de adultério, o clássico exemplo do adultério que a gente usa, né? Jesus chega e fala assim: vocês estão achando que adultério é o quê? É só se deitar com uma mulher e pronto? Não.
Se você olhou, se você concebeu no seu coração, no seu interior, você já pecou. O problema da humanidade, desde que a lei existe, é porque até hoje, mesmo diante da graça de Deus, nós continuamos a olhar para a lei como uma tábua de salvação. Nós continuamos a olhar para a lei de maneira, como se diz aí nos termos acadêmicos, ipsis literis. Nós olhamos para a lei e não entendemos que por detrás daquilo, muito mais forte do que a lei, existem princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus não está preocupado pura e simplesmente com que cumpramos as leis, mas Ele nos dá as leis para que nós possamos ser governados pelos princípios dEle. Você entende isso que eu estou falando? Amém? Então, a mesma coisa que Jesus faz com esse homem. Homem, vai lá e cumpre. Mas é para que o sacerdote te libere de volta diante do costume daquela sociedade para uma vida normal. A partir de agora que você se apresentou àquele homem, eu vou te devolver uma vida normal. Porque se Jesus cura esse homem e não fala nada disso, aquele homem ia voltar ou tentar voltar para um convívio, mas as pessoas iam desconfiar dele. Ué, esse cara de repente não tem nada na pele dele, tem alguma coisa estranha. Então Jesus fala, vai lá e se apresenta para que você tenha uma vida normal. E esse homem, assim como muitos de nós, que nas nossas mazelas nos ocupamos de nos ver livres do mal, também temos o mesmo desejo que esse homem tinha, de se ver livre das consequências que o mal, que o pecado, ou que uma tempestade gera na nossa vida. Jesus não está interessado nos atos milagrosos que Ele pode operar diretamente, mas Jesus está interessado em acolher o necessitado. Jesus não permite que você passe por algo simplesmente para depois te curar e dizer, olha, eu sou o Todo-Poderoso. O nosso Senhor não tem necessidade disso. Não tem necessidade de se mostrar, não tem necessidade de evidenciar nada. A criação já proclama a glória dEle. Ele não permite simplesmente, não, eu vou permitir aqui para eles verem como eu posso curar, como eu sou poderoso, não. Ele permite que passemos por situações para que nós possamos ser acolhidos por Ele. Porque o que o Senhor deseja, desde que o mundo, é se relacionar com a gente. Voltando lá para Gênesis, Deus criou o homem e todos os dias Deus ia à procura do homem, para se relacionar com o homem. E quando Deus envia o seu Filho Jesus e nos resgata a normalidade, é para essa normalidade que Ele quer nos resgatar. Que ao encontrarmos Jesus, possamos nos ligar novamente ao Pai, possamos novamente nos relacionar com Deus, possamos novamente andar com Deus. O objetivo do Pai é esse, nos acolher. Ele está enxergando, olhando para mim, para a sua vida, longe dele, assim, caramba, essa pessoa precisa de mim. E eu quero me achegar a Ele. Por isso que o Senhor permite certas circunstâncias na vida da gente, para que, por essas circunstâncias, por meio do Espírito Santo de Deus, sejamos dirigidos de volta ao convívio do Pai. Muito mais do que um convívio social que foi restaurado a esse homem leproso, esse homem agora, ele teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é que transformou a vida desse homem. Foi ao encontrar Jesus. O texto diz que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, mas aquele homem se aproximou. Você consegue perceber a diferença entre seguir a Jesus e andar com Jesus? E eu e você fomos criados e chamados para andarmos com Jesus. Seguir com Jesus é andar com a água nos tornozelos ou nos joelhos. Mas o Senhor tem águas profundas para nós. O Senhor nos convida a mergulhar no rio da sua presença. O Senhor nos convida a andar com Ele, a caminhar com Ele, em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. O Evangelho do Reino de Deus consiste nisso, em transformar as nossas vidas e nos reabilitar novamente a nos relacionarmos com o Pai. É transformação de vidas, é operando o maior milagre que existe, porque o milagre do Evangelho, do poder do Evangelho, é o milagre da transformação. Porque quantas pessoas você conhece que não seguem a Deus, que não servem a Deus, que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador e já foram curadas? Quantas pessoas assim você conhece que recebem tantas bênçãos?
Quantas pessoas você conhece também que servem a Jesus, que andam com Jesus e às vezes não recebem aquilo que pedem? Nós não vamos entrar nessa questão. O que eu quero dizer para você é que o maior milagre que o Evangelho pode realizar em nós e que Jesus quer de fato operar em nós é o da transformação, é eliminar a solidão, é eliminar a tristeza, a dor, a humilhação, tudo isso por meio da renovação da nossa mentalidade, da transformação da nossa mente. Lá em Romanos 12:2, leia comigo Romanos 12:2, vai estar aí no telão, amém? Talvez você pense que pode condenar esses, Romanos 12:2, esse é 2:1, amém? Romanos 12:2, você já conhece esse texto? Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, porque é esse mundo que anda assim, preocupado com uma série de coisas. Jesus vai falar lá em Mateus 6, ora, vocês estão preocupados com o quê? Porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, são aqueles que não me conhecem, são aqueles que não andam comigo. Esses que não andam comigo, eles andam preocupados com as coisas desse mundo. Mas aquele, pode deixar Romanos 12:2, por favor. Mas aquele que me conhece, aquele que anda comigo, aquele que caminha comigo, ele não imita o comportamento e os costumes do mundo, mas ele deixa que Deus transforme o modo de pensar. Jesus, quando ele entra para transformar nossas vidas, não é simplesmente transformar algo no nosso corpo, não é simplesmente transformar algo naquilo que aparece. Até porque a gente sabe, o que está escrito lá no livro de Samuel, que o homem é que vê a aparência, mas Deus olha o nosso coração. Deus está preocupado com o nosso coração, por isso que Salomão, inspirado por Deus, vem dizer, guarda o teu coração. Não é adiantar nada eu perder 28 quilos, e agora é hora de eu me gabar, aleluia, 28 quilos, louvado seja Deus. Não adianta nada eu perder 28 quilos se o meu interior não for transformado. Não vai adiantar absolutamente nada. Nós temos o problema de focarmos muito nas coisas desse mundo. Nós nos esquecemos que somos cidadãos do reino de Deus. Por que a gente está ainda teimando em olhar para as coisas deste reino, deste mundo? Mundo esse que a palavra diz que jaz no maligno. Mundo esse que o homem entregou ao diabo. Gênesis 3. Deus deu isso aqui tudo para nós. Aí vai o homem, cai na conversa da serpente e fala para o diabo, toma, que isso aqui é teu. E a palavra é bem clara, o mundo jaz, repousa, este reino, este império, este sistema, ele está entregue a Satanás. Por que a gente teima em imitar o comportamento e os costumes desse mundo? Se nós podemos nos renovar por meio da palavra de Deus, se nós podemos nos renovar por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas para alcançar essa transformação, obrigado pelo texto aí, valeu. Mas para alcançarmos essa transformação e termos nossas vidas de volta ao normal, assim como o Senhor deseja, nos devolvendo dignidade, porque o incrível do Evangelho é que Ele nos devolve a dignidade. E a gente fala em dignidade, a gente associa, talvez por sermos de um país de terceiro mundo, associa dignidade à comida na mesa, a uma roupa boa. E essas coisas são boas, elas são importantes, elas são necessárias, mas essas são coisas deste mundo. No reino de Deus, quando nos é devolvida a dignidade, nos é devolvida a capacidade de entrar no centro dos santos. Essa é a nossa dignidade. A capacidade de nos encontrarmos com Deus novamente. A capacidade de nos relacionarmos de tal maneira a ponto de servirmos de habitação para o Espírito de Deus. Isso é dignidade. O homem no jardim não tinha roupa, ele era igual aquele louvor. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha teto, não tinha roupa, não tinha nada. Mas o homem tinha dignidade, porque o homem andava com Deus todos os dias. Você consegue entender isso? Como nós somos facilmente levados por este sistema desse mundo. A nossa maneira de pensar, ela é facilmente moldada a esse sistema mundano. Por isso que eu digo para você, você precisa todos os dias se aproximar de Jesus. Se aproximar de Jesus agora é maravilhoso, mas amanhã você precisa acordar e se aproximar de Jesus novamente. Se você amanhã acordar
e viver como este mundo vive, não vai adiantar nada. Você precisa todos os dias escolher andar com Deus. A palavra de Deus diz a respeito de Enoque, que Enoque andava com Deus. E o mais incrível, lembrando daquilo que foi pregado aqui no Level Up pelo pastor Tiago Santiago, ele disse assim, ele fez uma comparação muito interessante com Enoque, porque Enoque andava com Deus, diz a palavra de Deus, e já não era. A gente está se moldando a uma maneira de pensar mundana, onde nós precisamos ser, para que sejamos definidos pelo que fazemos, pelo que pensamos e pelo que temos, ao invés de simplesmente nos ocuparmos de andar com Deus. Mas é porque a gente fica pensando, mas se eu andar com Deus, então eu não vou ser nada? Eu já não sou mais nada? É isso mesmo. Por isso que o apóstolo João vem dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou você acha que você canta só porque é bonitinho, que ele cresça, que ele apareça? Não. Não adianta nada você cantar se de fato você não deixar que sua mente seja renovada, como a daquele homem. Aquele homem conhecia Jesus. Aquele homem se aproxima de Jesus, se achega a Jesus. Aquele homem vai além daquilo que a multidão faz. Vê se você consegue entender isso. A multidão está aí, ó, igual a boiada, andando, acorda, vai trabalhar, se enfia no celular, come, volta a trabalhar, aí volta para casa, vai para casa, vai um dia, vai para o cinema, ou fica em casa, ou vai fazer alguma coisa, ou vai fazer comida. Nós somos consumidos de uma maneira muito pesada pela nossa rotina. E nós não vamos percebendo que estas coisas nos vão roubando o privilégio de andarmos com Deus. Eu estou dizendo para você abandonar a sua vida e viver de vento. Agora você vai virar uma árvore e vai fazer fotossíntese. Não. Mas você vai restabelecer a partir de hoje suas prioridades. Você vai andar na contramão. Você entende quando o evangelho ele é de fato a contramão do sistema? Você sabe que Jesus foi morto sobre a ótica espiritual é porque era necessário. Mas sob a ótica social, foi uma perseguição política, porque se esperava de Jesus que ele governasse nesse mundo, que ele estabelecesse um reino nessa terra, e Jesus insistiu constantemente, vocês não estão entendendo que o meu reino não é desse mundo, meu reino é um reino eterno, isso daqui é um reino passageiro, o meu reino é um reino eterno, meu reino não é desse mundo. Mas vocês insistem em querer que eu seja o salvador de vocês aqui. Eu vim para salvar vocês de algo muito pior de que é uma eternidade sem Deus. Nós nos voltamos para as coisas desse mundo e nos esquecemos que já somos parte de um reino muito maior. Jesus, certa vez, ele diz assim, olhai, ele diz assim, levantem-se e olhem. Já está tudo pronto. Eu já deixei tudo pronto para vocês. Quantos podem dar um aleluia aqui? Eu vou repetir de novo que Jesus falou, levantem-se e olhem, porque eu já deixei tudo pronto para vocês. E a gente está insistindo no modo de vida que vai na direção desse mundo. Enquanto o Senhor veio nos mostrar que viemos e estamos aqui para ser sal, e só vamos ser sal e luz se andarmos na contramão da maneira de viver desse mundo, gente. Não vai adiantar nada ter madrugada com carinho, ação social, evangelismo máximo, evangelismo, não vai adiantar nada. Se você chegar no seu prédio, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, e viver da mesma maneira que o mundo vive, gente. Não vai adiantar nada você meter a Bíblia debaixo do braço domingo, 2:30 da tarde, sair com o diácono Davi. Não vai adiantar nada, gente. O evangelho é todo dia. O evangelho do reino é todo dia. Jesus, quando vem a esse mundo, ele fala, está próximo. E esse próximo, esse termo no original, está falando de uma proximidade geográfica, não simplesmente temporal. O reino de Deus está aqui. Jesus, ele, quando vem, ele traz junto consigo o seu reino, para que pudéssemos desfrutar do seu reino já aqui. Então, por favor, em nome de Jesus, seja como esse homem leproso, esse homem rejeitado, foi capaz de entender melhor do que muitos de nós o que é o reino. Eu preciso me aproximar, eu preciso me achegar a Jesus. Se eu não me achego a Jesus, não vai adiantar nada. A própria palavra de Deus diz, aproximem-se vocês que têm as mãos impuras. Vocês que têm um ânimo, um temperamento inconstante, aproximem-se de mim, diz a palavra de Deus.
Mas eu quero falar com você, para a gente terminar já, que essa aproximação não é simplesmente chegar e estar perto, andar todo dia como se nós fôssemos um fãzinho de Jesus. Não. Essa aproximação, ela precisa de um elemento muito importante e muito conhecido de nós, que se chama fé. Repita comigo, fé. Romanos 1:17 diz assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Essa aproximação não é simplesmente assim, pronto, estou perto de Jesus, tão bonito, tão legal. Não, isso não adianta nada. Eu preciso me aproximar crendo quem Ele é. Fé, meus irmãos, é certeza. Hebreus 11:1, vou pular um da lista aí, que eu tinha deixado uma lista numa ordem. Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Outras versões dizem que a fé é a certeza. Fé é certeza. Mas é diferente de determinação. Fé não é determinar. Fé é ter certeza. Então é necessário que nós nos aproximemos com fé, com crença correta na pessoa de Jesus e no seu poder. Aquele homem, ele não simplesmente se aproximou de Jesus, mas se aproximou de Jesus sabendo quem ele era. As pessoas seguiam atrás de um pão, atrás de um milagre, e aquele homem queria muito mais do que isso. E ele se aproxima sabendo quem Jesus era, com crença na pessoa de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, para pedir a cura, o que ele faz? Ele se ajoelha, ele se prostra. Se ajoelhar é uma postura de adoração, é uma postura de devoção. Versículo 2, o leproso se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele. O que mostra e que prova que esse homem, ele sabia quem era Jesus. E ele se prostra em adoração ao Senhor dos Senhores. Ele não simplesmente se aproxima, ele se aproxima dele sabendo quem ele é. E eu volto a te perguntar, você sabe quem Jesus é de fato? Será que nós conhecemos as definições de Jesus, mas será que nós de fato, conhecendo as definições a respeito de Jesus, vivemos confiando nisso que a palavra de Deus diz? Se ajoelhar, quando esse homem se ajoelha, ele dá uma resposta à fé dele. Porque fé não é apenas certeza, fé é ação. Não à toa, Tiago vai escrever em sua carta que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem uma resposta, a fé sem uma atitude correspondente àquilo que se crê, é morta. Então aquele homem se aproxima crendo quem é Jesus, ele fala, agora eu me prostro diante dele, porque eu sei quem ele é. E eu não posso ficar de pé diante desse homem. Fé exige resposta. Fé sem resposta não é fé. É um pensamento que você tem e que vem e que vai. Fé sem ação não é fé. Que você faça como esse homem, que você se aproxime com fé, respondendo a essa crença que está no seu coração. E tudo isso, precisamos entender que aquilo que de Deus receberemos por nos aproximarmos dele com fé, precisamos entender que ao receber não é pelo que fazemos. Ao receber não é porque me ajoelhei. Agora eu não estou inventando aqui uma forma para você receber uma bênção, para você receber o seu milagre, para você ser transformado, para você ser curado dessa sua lepra. Bom, então eu me aproximo, eu me ajoelho e eu recebo. Não, não é isso. O se aproximar e o se ajoelhar é uma resposta de uma convicção interior. Porque aquele homem conhecia, porque aquele homem acompanhou Jesus e ele não simplesmente acompanhava mais um cara fazendo milagres no meio do povo dele. Aquele homem, ao acompanhar Jesus, ele percebeu, opa, peraí, esse é aquele de quem um dia falaram. Esse é aquele de quem meus pais, meus avós, meus antepassados falavam. Esse é aquele de quem os profetas profetizaram. A convicção dele, a fé dele, moveu ele. Ele não recebeu porque ele fez algo. Ele recebeu porque Jesus disse, quero. Isso quer dizer o quê? Que Jesus quer. Nós somos transformados
Por meio do poder de Jesus. Por meio do desejo que Ele tem de transformar as nossas vidas. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui, porque Ele tem um desejo de transformar a sua vida hoje. Ele tem um desejo de mudar a sua história. Ele não quer curar você simplesmente de uma lepra, não. Ele tem muito mais. A gente está enxergando tão pouco, a nossa visão é tão limitada. O Senhor está olhando para o destino que Ele deu para a gente, para o propósito que Ele tem para cumprir na vida da gente. Livro de João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 8, versículo 3. João 8, 3, diz assim, a palavra de Deus, leia comigo e com o telão também. Amém. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram a mulher pega em adultério e colocaram essa mulher diante da multidão. Só isso daqui. Quando Jesus passa por essa circunstância, novamente nós estamos vendo que não adianta nada eu ter conhecimento da lei, se eu não entender para aquilo que eu fui chamado. Aqueles homens, eu não quero focar aqui nessa história em si, mas no ato desses homens, esses homens não entendiam que era Jesus, conheciam, mas não entendiam. E levaram essa mulher a Jesus para quê? Para que Jesus pudesse ser pego numa armadilha, para que Jesus pudesse cometer um erro, pudesse cometer um ato falho. Ora, esses homens conheciam de tudo, mas não entendiam que era Jesus. Talvez você esteja olhando para você hoje e se considere um leproso ou uma leprosa, alguém renegado, alguém rejeitado, alguém que não tem solução, alguém sem perspectiva, alguém sem expectativa. Mas é a você mesmo que Jesus está dizendo assim: eu quero te mudar hoje, eu quero tocar em você, eu vou tocar em você, e eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar você, eu quero te curar. Mas é necessário que você se aproxime com ousadia, que você se aproxime com fé, com a crença correta em quem Deus é. Sabendo disso, Jesus rompeu todos os códigos. Jesus, ao se deparar com a fé daquele homem, com a convicção que ardia no coração daquele homem, ele quebra todos os protocolos. Porque a lei vai dizer que Jesus, que uma pessoa pura, não podia tocar no impuro. Mas Jesus, tocando nele, diz assim: eu quero, seja limpo. Aleluia. Você consegue perceber que coisa maravilhosa que é isso? Eu e você, impuros, por causa dos nossos pecados. Eu e você, com as vidas destruídas por causa do pecado. Eu e você todos os dias somos assolados pelo pecado. Eu e você todos os dias pecamos. E se você disser que não, você é mentiroso, diz a palavra de Deus. Todos os dias nós pecamos. Por mais que você não viva na prática do pecado, e eu creio nisso, e eu sei disso, que você não vive na prática do pecado, porque você tem o Espírito Santo em você, mas inevitavelmente, em algum momento do seu dia você peca. Em algum momento desse dia você hoje pecou. E o pecado, quando ele entra nas nossas vidas, ele nos faz impuros. Mas aí Deus vem lá, por meio do seu Filho Jesus, e toca na gente e fala: eu quero, fica limpo. É isso que Jesus fez comigo um dia. É isso que Jesus faz comigo e contigo todos os dias. Jesus, ele rompe todos os códigos, rompe todas as normas e toca em você. Jesus, o homem que foi puro. O apóstolo Pedro vem dizer sobre Jesus, que a vida de Jesus foi perfeita, que a vida de Jesus foi irrepreensível, que não se achou engano na sua boca. A palavra de Deus vem dizer que foi o puro pelos impuros. O Pai deu o seu Filho, o Pai deu o puro pelos impuros. Ele se fez o quê? Maldição no meu lugar. Ele tocou em mim. Ele contraiu a minha sujeira e por seu poder me purificou, te purificou. Quebrou os paradigmas. Aquilo que diziam ser impossível e inviável, ou que dizem ainda ser impossível e inviável, eu quero dizer para você, Jesus te trouxe aqui para te lembrar de uma coisa: Ele quer, diante dos seus questionamentos, diante das suas dúvidas, Jesus diz novamente: eu quero, fica limpo. Deixa Jesus tocar em você. Se aproxima com ousadia, se aproxima com fé, deixa Jesus tocar em você. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Fique de pé e deixa Ele tocar em você. Que hoje você atravesse todas as barreiras, todos os códigos de ética, todas as coisas que são consideradas normais
pela nossa sociedade, pela maneira de pensar que alguém colocou em você, e seja movido por fé, seja movido pelo Espírito, seja movido pela palavra de Jesus que diz mais uma vez: eu quero, fica limpo, fica limpa, seja transformado em nome de Jesus. Levanta sua mão, se você tem esse desejo no seu coração: eu quero, Senhor, eu quero ser limpo, limpa-me, tira-me dessa lepra, transforma a minha vida. Levante a sua mão bem alto e diga: Senhor, eu quero ser curado. Fale como esse homem falou: Senhor, se quiseres, me cure e me limpe. Senhor, me devolva uma vida normal. Senhor, eu quero voltar ao normal, em nome de Jesus. E ouça do Senhor: eu quero, eu quero, eu quero. E receba a sua vida de volta ao normal. Aquilo que lhe foi roubado, aquilo que lhe foi tomado, não interessa aquilo que dizem sobre você, aquilo que pensam sobre você. O Mestre está aqui dizendo: eu quero ficar limpo, eu quero ficar limpa, eu quero transformar você. Seja transformado em o nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui para viver e desfrutar de uma vida transformada pelo Senhor. Nós estamos aqui para desfrutar da Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Toca em nós, purifica as nossas vidas, restaura o nosso interior, restitui a alegria da salvação, nos devolva, Deus amado, a capacidade, ó Pai, de termos uma vida normal, Deus, porque o Senhor nos criou para uma vida normal, Pai. Nós não nos conformamos mais com este século, não nos conformamos mais com este mundo, não nos conformamos com a maneira de pensar desse mundo, ó Pai. Toca na nossa mente, transforma a nossa mente para o louvor da sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Amém e amém. Seja limpo, seja tocado, seja transformado pelo poder de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso a Ele.